De pé, passageiro do comboio suburbano, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Se a burguesia tem o Expresso da Meia-Noite, a classe trabalhadora tem o comboio suburbano. Antes de começar o nosso debate e os nossos recados habituais, pedimos mais uma vez para seguir nas nossas redes sociais, Facebook Comboio Suburbano, YouTube também Comboio Suburbano, Twitter @Comboio Suburba 1. Temos também nosso e-mail, comboiosuburbanopodcast@gmail.com. Pedimos também para os nossos ouvintes compartilharem, comentarem e também os que nos ouvirem através do YouTube derem like nas nossas publicações. Bom, então vamos começar nosso episódio propriamente dito. Temos time titular em campo mais uma vez. Temos João Vilela, temos Saul Pereira, eu na apresentação Lucas Faria. Dessa vez temos uma convidada, Bárbara Maçãs, que já vai se apresentar também o tema do nosso podcast, que é o apartheid ambiental. Então, para introduzir nossa conversa e primeiramente explicar para a nossa audiência o que é o apartheid ambiental, vamos pedir então para a nossa convidada especial deste episódio se apresentar e já esclarecer para a gente o tema do nosso episódio. Obrigada pelo convite, estou muito contente por estar aqui na vossa companhia, a debater este tema que me é muito querido. Portanto, eu sou arquiteta, não sou não sou especialista nas questões ambientais, mas tenho estudado ao longo dos últimos 8 anos o problema, a questão ambiental de um ponto de vista político, ou seja, de um ponto de vista de justiça ambiental, de distribuição e redistribuição dos recursos naturais pela população e a falta dessa redistribuição, no contexto de políticas de desenvolvimento urbano, de renovação urbana, de acesso à propriedade da terra e da habitação, etc. Portanto, o meu conhecimento não é propriamente científico ou biológico, ou não sei propriamente explicar aqueles futuros ou cenários científicos sobre o colapso ambiental, mas tenho-me centrado bastante sobre a questão política, a questão ética e a questão económica, basicamente, do desastre ou da crise ambiental. Também por essa razão, provavelmente, disclaimer, não é? Pelo meu posicionamento político e por este background, eu acho que o tema e o título deste podcast é bastante adequado e é o modo correto de ver e de entrar na questão ambiental, porque realmente ela é uma crise política, não é uma crise natural, como a ideia da crise ambiental tende a ser entendida. Portanto, só para explicar esta ideia de um modo geral, sem querer falar muito tempo sobre isto, mas existem basicamente dois grandes grupos de explicação, ou duas grandes teses de explicação para a crise ambiental atual. Uma delas é liberal, a outra é mais socialista. Ou seja, a primeira, que é a definição liberal, que é a questão do antropoceno, diz que existe uma contradição entre o progresso tecnológico e a natureza e que, portanto, a humanidade em si, na sua totalidade, a espécie, no seu processo histórico de superação dos limites naturais, no sentido da suposta prosperidade universal, inevitavelmente destrói o planeta. E de um modo geral, isto é tudo bastante debatido, mas de um modo geral existe mais ou menos um consenso de que este período começa com a invenção da máquina a vapor, portanto na Revolução Industrial. E tende a dizer, costuma dizer-se, não é? Ou neste sentido diz-se que a culpa é da tecnologia. E depois, ao mesmo tempo, num sentido bastante contraditório, também se costuma apostar na tecnologia para superar esse tal problema. E isto, pronto, para além de ser uma falácia liberal que esconde as contradições de classe que existem neste processo histórico, não é? Cai num certo típico fetichismo da tecnologia que dá poderes mágicos às coisas, aos objetos, às invenções, como a máquina de vapor, que costuma ser vista como a espécie de aquele objeto que criou e que levou ao desastre ambiental. Em contraponto a esta teoria do antropoceno, que agora está muito na moda e que tem entrado muito na moda nos últimos 5 anos, mais ou menos, existe a teoria do capitaloceno, que o termo em si é feito já como uma crítica ao antropoceno, porque antropoceno basicamente o termo em si quer dizer que chegamos à era humana, ou seja, que geologicamente o planeta Terra superou o Holoceno e entrou na era dos seres humanos. E então, em crítica, há quem diga que estamos na era do capitalismo. E que, portanto, esta tese vê que a crise ambiental como uma consequência direta da privatização dos meios de produção, nomeadamente a terra e os recursos naturais.
E pronto, isto é, no fundo, é o que já dizia o Marx, não é? É perceber que existe há uma tendência para achar que o capitalismo nasceu nas cidades e que, portanto, é um fenómeno urbano e burguês. Mas como nos mostra o Capital no volume 8, não é? Na parte 8 do volume 1, o capitalismo tem origens agrárias, é um fenómeno que data ou que tem as suas origens naquela so-called acumulação primitiva, que está associada às leis dos acercamentos de terras e ao discurso do melhoramento, supostamente, das terras. De onde nasce uma contradição que o Karl Polanyi chamou a contradição entre habitabilidade e melhoramento, o improvement. Este melhoramento não que é aquilo que a gente ainda quer dizer quando se fala em desenvolvimento, não é? Por isso é que desenvolvimento sustentável é uma contradição fundamental. Basicamente, o melhoramento, o que queria dizer, era a utilização da terra como modo produtivo e lucrativo. A transformação da terra não num meio de subsistência, como ela funcionava no feudalismo, mas como um modo de criação de mercadorias e de lucro. E, portanto, neste momento aparecem aquele ataque liberal aos modos comunitários do feudalismo, não é? A falácia da tragédia dos comuns, que diz que se eu tiver 2 vacas e tu tiveres 3 e nós partilharmos todos um campo, naturalmente as pessoas, pelo seu interesse individual, vão levar esse campo a ser... vão fazer com que a fertilidade desse campo seja exaurida mais cedo ou mais tarde e, portanto, é mais racional e é mais lógico repartirmos esse campo em propriedade privada, sendo que se oculta aqui que se as vacas, que também são um meio de produção, fossem também comuns, não é? Partilhadas pela comunidade, esse problema não se punha. Portanto, existe todo este movimento de ataque aos meios de produção comunitários e de subsistência pela privatização da terra, que defendem um suposto melhoramento dessa ocupação dessas terras, que transformam a terra e os meios de produção naturais e os recursos naturais em objetos cujo fim é simplesmente a acumulação de excedentes económicos, não é? E é isto que lança uma espécie de máquina de expropriação da terra que começa, o Marx fala no Capital, não é? Sobre o processo de acercamentos de terras em Inglaterra, mas um processo completamente paralelo a isto se dá nas colónias, que basicamente vai comendo a terra e vai transformando tudo o que é recurso natural num meio de acumulação de capital, que é completamente contrário à tal habitabilidade da terra e à reprodução da vida, tanto humana como não humana. Portanto, este crescimento e esta expropriação contínua da terra, que começa nesses tais acercamentos, mas depois vai saltando de colónia em colónia. Por exemplo, há uma história muito engraçada que se conta com a ocupação da Ilha da Madeira. Quando os portugueses lá chegaram em 1450, existia uma floresta tropical muito fértil, que, uma vez queimada, não é? Como agora ainda se faz no Brasil, a terra transforma-se, a terra é muito propícia à produção e produz imenso, ou seja, torna-se muito produtiva, não é? E, portanto, há um mito de fundação da Ilha da Madeira, que até o nome, tem o nome de Ilha da Madeira, porque era a ilha de onde se extraía a madeira, sugere essa apropriação capitalista da terra. Portanto, a história o mito, que também é a história verdadeira da ocupação da Madeira pelos portugueses, começa em 1450. Conta-se que os colonos chegaram à ilha, pegaram fogo àquilo, a ilha ardeu durante 2 dias e 2 noites, eles tiveram de se proteger dentro da água à espera que o fogo passasse. A partir daí montam um sistema e um mecanismo de plantações de cana-de-açúcar, que basicamente é um sistema protocapitalista, no fundo, porque a terra é ocupada por colonos portugueses, é trabalhada por escravos das Canárias e do Norte da África. O capital é fornecido por burgueses da Flandres e de Génova. E depois, em 50 anos, a produção mundial, a madeira excede a produção mundial, que na altura até estava mais concentrada no Chipre, mas em 50 anos tem um aumento de produção brutal, não é? Torna-se no epicentro mundial da produção de açúcar e em 50 anos vai à falência por uma data de razões. Tem a ver com contradições de classe entre as rendas que tinham de ser pagas aos capitalistas que eram donos das máquinas, mas também, essencialmente, ao facto de a terra ter perdido a sua fertilidade. Ou seja, em 50 anos, esta máquina esta plantação e esta ocupação intensiva da terra leva ao seu próprio fim, não é? Torna-se impossível de manter. E como a terra precisa de ser renovada e precisaria de ter algum tempo de espera para poder ser fértil de novo, o que se faz é que a produção de açúcar se desloca para São Tomé em 1540, para Pernambuco em 1570, para Bahia em
1620, depois Barbados, etc., Jamaica, etc., etc. Ou seja, entra-se num sistema em que basicamente a ocupação, o acercamento, a privatização e a expropriação levam ao exaurir da fertilidade da terra num espaço de tempo muito curto, em que depois se torna mais lucrativo mudar de sítio e ir procurar terras novas. E assim se vai comendo o planeta até aos dias de hoje, porque este sistema começou no século XV, ainda se repete agora na Amazónia. E depois, como os ditames do mecanismo da acumulação capitalista implicam que tem de haver uma acumulação infinita e um crescimento exponencial, que é uma coisa que acontece muito raramente na natureza, não é? Só acontece em vírus, em cancros e depois no capital. Isto quer dizer que, ao fim de alguns anos, nos encontramos neste momento com esta escolha impossível entre desastre económico e desastre ambiental. Ou paramos este crescimento compulsivo da economia e temos uma crise económica com milhões de gente desempregada, não é? Ou então aceitamos que esse crescimento inevitável tende a acontecer com os custos ambientais que isso acarreta, que têm igualmente custos humanos muito elevados. Portanto, o nome apartheid está correto, porque o desastre ambiental não tem nada de natural, não é? É fruto de um processo e de um projeto de classe que impede a maior parte da população mundial de ter acesso aos meios da sua própria subsistência e põe uma classe dominante, uma minoria muito pequena, a viver às suas custas do seu trabalho e da sua fatia dos recursos naturais mundiais. Portanto, é isso. Passo a palavra a outra pessoa. Obrigado, Bárbara. Bom, muito esclarecedor. Então, se no primeiro momento para a nossa audiência vai ser um pouco estranho ver o título do episódio, já na introdução já deu para esclarecer bastante. Bom, a próxima pergunta é para o Vilela, tendo em vista que o comboio suburbano não só tenta apontar as questões e fazer a devida crítica, é muito importante para a gente sempre discutir os caminhos que o nosso campo político tem que tomar perante as questões abordadas. Vilela, como é que fica então o posicionamento, a postura, as ações práticas do nosso campo da esquerda perante o apartheid ambiental? Já deixando a tradicional saudação. Bom, saudações do confinamento ainda, pelo menos, e pelo que parece, durante mais algum tempo, porque estamos a entrar na segunda vaga do Covid e vamos lá ver se é a segunda e última. O nosso campo político e esta questão têm uma relação paradoxal. Eu ouvi a Bárbara falar e ela falava desta contraposição entre o antropoceno e o capitaloceno, e a impressão com que eu fico, analisando o comportamento do nosso campo político sobre esta matéria, é que o nosso campo político não tem exata certeza de se acredita no antropoceno ou se acredita no capitaloceno. Fica ali numa posição um pouco contraditória, na medida em que o nosso campo político, de uma forma geral, não tem problema em reconhecer que há um modo de produção em concreto que nos leva a esta situação, que é o modo de produção capitalista que leva ao esgotamento dos recursos, que leva à liquidação da biodiversidade, que leva ao comprometimento da vida humana no limite, porque ficamos sem recursos fundamentais e essenciais para vivermos, como água, como terra, como falava a Bárbara e etc. Mas depois, o nosso campo político espera, ou pelo menos dá a entender que espera, que a solução para este problema venha do Estado, ou venha dos Estados, não compreendendo que os Estados não são entidades acima das relações de produção, são, pelo contrário, entidades que surgem das relações de produção precisamente para garantir que as classes dominantes, leia-se que a burguesia que vive, que faz e que precisa deste modo de produção que liquida recursos e que liquida a mera possibilidade de vida na Terra, os Estados existem para garantir que a burguesia continue a fazê-lo. Não existem para lhe pôr um freio. Há no nosso campo político esta tendência de que já falei, que tentarei perceber porquê daqui a pouco, esta tendência para achar que o Estado vai regular a burguesia, vai domesticar a burguesia, vai explicar-lhe que há um limite físico a partir do qual já não pode continuar a extrair recursos, já não pode continuar a poluir rios, já não pode continuar a matar animais, e o Estado e a burguesia vai compreender isso, ou se não compreender isso, vai ser multada, ou burgueses vão ser presos, ou sabe-se lá que medidas penais vão ser postas em cima da mesa para garantir o cumprimento do tal desenvolvimento sustentável, que é uma contradição nos termos, como dizia a Bárbara, e com toda a razão. Portanto, o nosso campo político tem nesta matéria, de uma forma geral, uma posição muito contraditória que é inconsequente, porque há a proclamação de que o capitalismo não é verde, não é? Há para aí cartazes de todos os partidos de esquerda dizendo que o capitalismo não é verde e não tem forma de passar a ser verde. No entanto, também não há da parte do nosso campo político a denúncia e a proposta de que este modo de produção tem de ser superado para que possamos ter uma economia verde
no sentido de uma economia em que possamos não destruir a possibilidade de vivermos neste planeta. Temos, portanto, de superar o capitalismo para podermos fazer isso, e ao mesmo tempo que não faz essa defesa, espera que uma estrutura do capitalismo, criada pelo capitalismo, resolva um problema capitalista. Ora, isto é completamente absurdo, não tem ponta por onde se pega. O que se passa é uma análise, eu que eu chamaria mesmo pré-marxista, não é, do problema, não é, porque analisa o mundo, interpreta o mundo, mas depois não tem nenhuma forma de o transformar, não aponta nenhum caminho para o transformar. E isso acontece, é bom lembrarmos, e por isso, e esta é uma das razões pelas quais este episódio do podcast se chama Apartheid Ambiental. Acontece porque nós estamos a falar quando falamos do nosso campo político, não podemos esquecer que nós não estamos a falar no planeta Júpiter. Nós estamos a falar no planeta Terra e estamos a falar numa região muito concreta do planeta Terra, que é o Hemisfério Norte, que é a Europa, que é um beneficiário da extração destes recursos no resto do planeta a uma escala bastante elevada. Há setores muito amplos das sociedades do Hemisfério Norte, as sociedades entre muitas aspas, primeiro mundo, que vivem muitíssimo bem com o facto de haver extração de recursos no resto do mundo e de haver este assalto aos recursos naturais no resto do mundo. Há sempre este exemplo que se dá, não é? Nós não produzimos café em nenhum país europeu e, no entanto, vamos ao café e pagamos menos de €1 por um café. Como é que isto é possível? Bom, a quantidade de recursos que foi necessária para que nós pudéssemos pagar o café tão barato na Europa não há de ter sido pequena. A mesma coisa para toda uma série de outros recursos de que nos pudéssemos lembrar, para os derivados de petróleo, para os automóveis, para tudo isso. Portanto, nós temos um estilo de vida que depende da existência de capitalismo, que depende da existência de uma forma concreta de capitalismo, na qual há uma extração intensiva dos recursos entre também muitas aspas, terceiro mundo, para que o primeiro viva na abundância. E, portanto, como nós vivemos nestas condições e como a esquerda se recruta em setores, sobretudo de classe média, do primeiro mundo, que vivem muitíssimo bem, graças a este modo de produção e graças às contradições desse modo de produção, claro que esses setores sociais poderão até ter a consciência intelectual de que aquilo que nós estamos a fazer compromete a vida na Terra, mas depois é tão agradável pagar o café tão barato, é tão agradável poder ir passear de avião para aqui e para ali, é tão agradável poder pegar do nosso carro e ir dar um passeio também para qualquer parte, que fica difícil propor um modo de produção onde provavelmente algumas destas coisas não serão tão fáceis como são agora. E essa também é uma questão, só deixarão de ser fáceis para um grupo restrito de pessoas, deixarão de ter esse privilégio e passarão a ser fáceis para um número mais alargado de pessoas. Portanto, o desenraizamento da esquerda, dos setores populares, e o facto da esquerda ser hoje mais ou menos um campo político onde a hegemonia da classe média é absoluto, faz com que tenhamos uma posição relativamente a estes problemas ambientais que é uma posição paradoxal e contraditória, em que até aceitamos e dizemos sem qualquer problema que o modo de produção liquida a vida na Terra e compromete a nossa subsistência como espécie, mas depois as propostas que fazemos são propostas reformistas, são propostas fadadas ao fracasso. Pedimos as estruturas da classe que lidera este processo, que lidera este modo de produção, que resolva os problemas que o modo de produção criou, que é um pedido que está fadado ao fracasso e que nunca vai acontecer. Obrigado, Vilela. A próxima pergunta, então, para o Saul. Quando se debate as questões ambientais, há uma certa disputa sobre se há, de fato, um consenso científico sobre essas questões, né? Há uma certa disputa, um debate, enfim, sobre o papel dos negacionistas, e, enfim, fica, por um lado, um campo científico falando sobre as questões e do esgotamento dos recursos naturais, a iminência vamos dizer assim, de um apocalipse ambiental. Por outro lado, os negacionistas dizendo que não, que isso faz parte e logo se vê. Então, a pergunta para o Saul é como ele enxerga a questão da construção desse consenso e a disputa política dessa posição científica e da comunidade científica a nível internacional. Olá, Saul. Muito boa tarde a todos. A resposta a essa pergunta tem que vir em duas partes ou mais. Eu vou aqui começar por explicitar uma delas. Em termos políticos,
e isto é algo que pode ser discutido naquela filosofia profunda, mas em política não existe, para mim, uma missão útil de verdade. O que existe é consenso e poder. E quem tem poder, desde que consiga internamente ou impor aos restantes um determinado consenso, esse consenso muitas vezes nem precisa de ser factualmente coerente consigo próprio ou com realidades empíricas para ter consequências materiais reais. E isso é bastante verificável nas realidades políticas criadas no Brasil ou nos Estados Unidos na base de teorias da conspiração completamente espúrias. Por exemplo, as bases materiais ou empíricas dessas teorias são nenhumas, no entanto, elas têm consequências políticas reais. Elas elegem pessoas, elas determinam sentidos de voto, determinam decisões. E então, quando se fala do consenso, vamos partir desse princípio. Existe um consenso científico na comunidade científica entre quem estuda de forma séria questões de clima, e existe um consenso extremamente alargado relativamente à influência da ação humana na alteração a longo prazo dos padrões climáticos na Terra. Isso é um consenso científico que existe. A questão é que ele existir ou não tem as consequências políticas que, mais uma vez, os liberais pensam têm, porque se quem tem o poder não tiver uma vantagem em assumir esse consenso, vai simplesmente ignorá-lo e vai agir segundo uma realidade por si próprio criada ou pela ignorância dessa realidade. E por isso é que aí apontar, muitas vezes quando se aponta a questão da negação do aquecimento global como uma questão de falta de conhecimento, falta de informação, ignorância na questão do conhecimento científico e da forma como o conhecimento científico se produz e se propaga, também aí é uma questão que é uma falsa questão. Não é uma questão de ignorância, é uma questão de interesse material de uma determinada classe, em primeiro lugar das altas burguesias ocidentais e em segundo lugar talvez da manutenção da ordem política que permite também à pequena burguesia e à classe média dos países ocidentais, portanto do tal, entre muitas aspas, primeiro mundo, manter a sua vida de conforto, enquanto a manutenção de uma política que ignora a iminência de uma catástrofe ambiental for vantajosa para essas classes sociais que têm, de facto, o poder político e o poder económico, um consenso científico de 97%, 99%, de 100% vai ser perfeitamente irrelevante. E aí também, eu vejo também essa questão noutro tema semelhante àquilo que eu estava a dizer sobre a forma como as teorias espúrias sem base em realidade empírica se tornam fatores efetivos de uma realidade política, e onde eu vejo isso é que até determinado ponto, isso quem souber um pouco melhor da história do pensamento científico que eu, de um ponto de vista marxista, poderá contrariar-me ou aprofundar o que eu estou a dizer, até certo ponto, por exemplo, como se vê no caso da antropologia, em que a ciência da antropologia e de outras ciências era produzida de uma forma completamente de acordo com teorias racistas, teorias colonialistas, teorias que pura e simplesmente serviam diretamente os interesses dessas classes que beneficiavam dos fenómenos do racismo e do colonialismo, quando essas e outras ciências, pela evolução da forma do capitalismo, da forma como o capitalismo produz ciência, da forma como as instituições se relacionam com o modo de produção em si, quando essas disciplinas se evoluíram até certo ponto, para além dessas categorias, para além dessa completa sujeição ao racismo e ao colonialismo e outros sistemas de poder semelhantes, isso passou a produzir, em parte e com muitas limitações, um conhecimento científico que punha em causa essas estruturas de poder. Pura e simplesmente, o que aconteceu foi que passaram a ser propagadas como legítimas e como fazendo parte de base dos tais factos alternativos, conhecimentos, categorias que não têm base nenhuma em qualquer estrutura académica ou em qualquer estrutura de produção consistente de conhecimento, mas que dão um conforto ideológico e emocional
ao que já é o conforto material dessas classes sociais. Há uma série de personagens, de criaturas, que vêm servir de porta-vozes desse tipo de teorias, sejam os Olavos de Carvalho desta vida, sejam o Stefan Molyneux. Essas personagens têm esse papel, dar uma roupagem de uma linguagem quase científica, não é bem pseudocientífica, essa é outra questão, dar uma linguagem quase científica a essas alternativas que depois acabam por ser assumidas por uma grande parte da população, principalmente do tal primeiro mundo, das camadas intermédias ou de intermédias para cima do primeiro mundo, porque mesmo que essas categorias de conhecimento não tenham qualquer base empírica, qualquer base em realidades empíricas, têm uma coincidência com o modo de produção e a forma como funciona a sociedade que dá o tal conforto material a essas pessoas. E sendo que isso acontece, essas pessoas vão simplesmente, por maioria de razão, assumir esses factos como verdadeiros. Voltando aqui um pouco já mais à questão do consenso científico e de como é que se pode transformar o consenso científico também em poder. O consenso científico existe e a propaganda é uma das formas de exercer poder. Portanto, não vamos dizer que isto é tudo impossível, não vamos entrar num pessimismo nihilista, mas o consenso científico que não tem um braço de propaganda forte para o fazer chegar às massas, não tem, é como se não existisse. E uma das coisas que, por exemplo, se continua a fazer e tanta gente continua a deixar-se levar por nem lhe chamarei falácias, mas por esses métodos de propaganda mas há um estudo que, há mais um artigo que, mas tu podes arranjar um artigo qualquer que diz o contrário. É preciso que na produção de propaganda, na divulgação de conhecimento, se faça perceber que existem hierarquias que há uma estrutura na forma como se produz conhecimento científico atualmente e como se divulga conhecimento científico, que um artigo individual não põe em causa conclusões de uma revisão de literatura, que uma revisão de literatura não põe em causa conclusões de uma meta-análise, e isto é importante porque meta-análises, sempre que aparecer alguém a dizer que há mais um artigo que diz uma coisa completamente contra determinado conceito relativo ao aquecimento global, há que contrapor. Não, existem meta-análises que, mais do que uma, que analisando centenas, milhares de artigos, dizem o contrário daquilo que me estás a tentar convencer com um artigo publicado por uma universidade ou por um centro de investigação numa revista, num só local, cuja influência ou cuja verificação por pares não tem o peso que tu pensas que tem. Então, colocar-se do lado de quem argumenta esse um artigo, algum outro tipo de justificação que possa existir para aquilo que está a dizer. Porque também, como muitas vezes foi dito, por exemplo, pelo Vilela, não vamos também cair na falácia inversa de dar um peso desmedido às validações internas do sistema académico, à verificação pelos pares e ao impacto das revistas, mas para determinadas disciplinas e para determinados assuntos ainda é isso que vale, e quando não é, quem contraria aquilo que é dito nesse contexto tem que apresentar as suas próprias bases para que o possa justificar. E mais uma vez, voltando ao início, tudo isto só faz sentido se tivermos a conseguir fazer chegar este conhecimento a um conjunto alargado de pessoas, às massas prontas a serem mobilizadas para uma determinada ação política. Porque se isto simplesmente existir na discussão entre intelectuais da classe média de esquerda, vale de muito pouco rirmos do facto dos brasileiros acreditar, da direita brasileira, acreditar na mamadeira de piroca. Vale muito pouco rirmos do facto de 30% dos americanos acreditarem no QAnon. Porque enquanto nós rimos, essas realidades determinam resultados eleitorais, determinam mobilizações políticas de pessoas armadas, determinam mudanças de leis, determinam, em última análise, a ação política
do centro imperial do Ocidente. É essa a questão que tem que ser sempre colocada quando se tenta falar de consenso científico, de verdade, de mentira, de facto, é até que ponto é que todas essas categorias vão, de facto, produzir uma propaganda que tenha efeito político ou que seja simplesmente anulada por quem tem mais poder do que quem eventualmente diz a verdade. Obrigado, Saul. Vou passar para o Vilela novamente. Vilela, já indo para a questão de propor soluções, qual seria uma proposta, uma solução socialista, ou comunista, ou anticapitalista para essa questão ambiental? Ora bem, a solução é uma solução que tem sido muitas vezes atacada pelos liberais. Aliás, é uma solução que era atacada pelos liberais antes de serem hegemonia, antes de dominarem a política no mundo, antes das revoluções burguesas, e que foi atacada pelos liberais quando voltou a ser trazida para cima da mesa pelos processos e pelas experiências socialistas do século XX, que é a questão da economia planificada. Porque é importante nós lembrarmos de uma coisa. A burguesia conseguiu fazer uma operação muito interessante do ponto de vista intelectual. Digo interessante porque de facto é curiosa, porque ela anula a experiência concreta de milhares de anos da história da humanidade para fazer de conta que o mundo começou com o capitalismo, ou que o mundo foi capitalista desde sempre. Não é verdade. E do ponto de vista económico, que é do que vou falar a seguir, isso é menos verdade ainda. A burguesia não gosta e sempre atacou, como eu dizia, a economia planificada, porque antes de haver capitalismo havia uma forma específica do esclavagismo, específica do feudalismo, de economia planificada. Nós, quando olhamos para as sociedades pré-capitalistas, nós vemos, por exemplo, que nas corporações existe planificação económica. Existem regras muito claras e muito concretas sobre o que é que se produz, quem é que produz, quanto é que produz e como é que se distribui o que foi produzido. Quando nós olhamos para o modelo colonial português dos séculos XVI e XVII, das companhias, 17 e 18 mais exatamente, das companhias comerciais para o Brasil, para a Índia e etc. e tal. Essas companhias comerciais existiam e eram uma forma de planificação, porque levar um navio de açúcar do Brasil para Portugal, tendo em conta a precariedade de meios técnicos que existiam no século XVII ou no século XVIII, era um risco muito elevado e, portanto, para isso acontecer, não se podia dizer à pessoa: olha, produza para aí quanto açúcar o senhor conseguir, leve nas condições que o senhor quiser e faça ao preço que o senhor entender. Porque isto não era possível, era necessário que houvesse, de facto, estruturas, e havia, que eram as companhias comerciais, que decidiam quem é que produzia, que decidiam quanto é que essa pessoa tinha que produzir e que decidiam a que preço é que essa pessoa vendia quando chegasse à metrópole ou quando chegasse a qualquer lado. Havia uma planificação pré-capitalista da economia. Quando o capitalismo surge com uma série de críticas a estas formas de planificação, dizendo que estas formas de planificação eram contrárias à liberdade, não é? À liberdade de uma forma geral, ou como o Marx lhe chamava, a liberdade de explorar, que é a única liberdade que a burguesia realmente conhece. E de facto sim, o facto de haver corporações de produção de sapatos, corporações de sapateiros, corporações de correieiros, corporações da produção de qualquer produto que vos passe pela cabeça. Isso implicava uma limitação à liberdade económica dos outros. Uma pessoa que não fosse aceita pela corporação não podia produzir aquele produto e, portanto, estava limitado do ponto de vista económico na sua ação. O que o capitalismo vem fazer é dizer que nós devemos garantir a todos a possibilidade de produzir tudo na quantidade que puderem e depois de fazer as vendas dos produtos que produziram nos termos que conseguirem. E não se preocupem, porque isto não vai criar problema rigorosamente nenhum, asseguram-nos todos os economistas burgueses, porque depois, pelo jogo da oferta e da procura, aqueles que estão a produzir coisas que não são recebidas, não são receptíveis pelo mercado, vão deixar de as produzir. Aqueles que estão a produzir coisas receptíveis pelo mercado vão crescer e vão produzir mais, e vai haver aqui um equilíbrio feito pela própria dinâmica da economia, como se a economia tivesse, enfim, uma forma mais ou menos natural, como se fosse um organismo que se regula a si próprio. As coisas não são assim, tanto não são assim que há crises económicas constantes do capitalismo, precisamente porque o capitalismo não consegue fazer esta regulação pelo jogo da oferta e da procura. E precisamente porque não o consegue fazer, o que é que acontece? O que acontece é a produção em crescendo de todas as mercadorias que os capitalistas conseguem produzir. De vez em quando têm crises sobre produção, vão à falência. Isso leva a crises de desemprego, leva a crises sociais e leva a crises ambientais da mais variada ordem e, portanto, o que se deve propor como alternativa a isto é
uma sociedade em que nós não tenhamos como possibilidade económica que todos os agentes produzam tudo o que querem da forma que entendam, mas em que, primeiro e antes de mais, os meios para produzir mercadorias, os meios para produzir produtos, deixem de ser propriedade de uma classe que decide ela, sem intervenção de mais ninguém, o que é que produz e em que quantidade o faz, e passem a ser propriedade coletiva, passem a ser apropriados coletivamente pela sociedade como um todo. Não pode haver um conjunto, uma classe de pessoas que determinam o que é que se produz em quantidade e etc. Não. Quem decide isso coletivamente é a própria sociedade que vai expropriar os meios de produção da burguesia, deve fazê-lo. E a partir do momento em que o faz, a forma como produz tem de ser uma forma organizada. Essa sociedade tem de perceber que necessidades sociais é que nós de facto temos de atender e para atendermos a essas necessidades sociais temos de produzir o quê? Em que quantidade? Como é que temos de distribuir aquilo que produzimos? E isso tem de ser discutido democraticamente, tem de ser decidido pelos trabalhadores organizados enfim, num Estado socialista ou até mais adiante numa fase em que já não haverá propriamente Estado, que será a fase do comunismo, e esse é o caminho, essa é a solução. Estarmos a tentar propor o que quer que seja diferente disto, estarmos a propor, enfim, como fazem os nossos amigos, talvez camaradas, se quisermos, da esquerda liberal, que a solução para isto são as regulações, que a solução para isto são as multas, que a solução para isto são as leis, é uma proposta que não nos leva a lado. A primeira e fundamental proposta que devemos fazer para resolver este problema é pôr em cima da mesa a propriedade privada de meios de produção. Os meios de produção devem ser coletivizados e depois a administração dos meios de produção, a administração da produção deve ser feita coletivamente pelos trabalhadores no sentido de atender às necessidades sociais da sociedade e não de produzir o máximo possível para depois esperar que no jogo da oferta e da procura o mercado equilibre, faça falir quem tem que falir e faça crescer quem tem que crescer. Se nós seguirmos esse caminho, que é um caminho que só existe em capitalismo, que nunca existiu nas sociedades pré-capitalistas, que eram sociedades que organizavam a economia dentro das suas possibilidades, nós estaremos a deixar que forças que são muitíssimo mais poderosas do que aquelas que as sociedades pré-capitalistas tinham, continuem numa dinâmica maquinal de destruição dos recursos que nós temos e destruição da nossa vida, que também é uma coisa que nós devemos tentar preservar, e portanto é um fenómeno que nós devemos parar o mais depressa possível. Obrigado, Vilela. Não à toa Marx chamava de anarquia da produção, né? É o liberalismo, a liberdade de explorar não só os seres humanos, quanto também o próprio planeta, o próprio ambiente onde se vive, né? A pergunta agora vai para a Bárbara. Bárbara, como é que a relação centro-periferia, primeiro ou terceiro mundo, alguns diriam, enfim, aí vai do gosto do freguês, como que essas relações se confirmam, se demonstram na questão ambiental? Como que já foi dado alguns comentários, algumas pinceladas referentes a essa questão, mas mais concretamente, como que isso se dá hoje e fazendo um prognóstico futuro se dentro nessa relação do centro, nos países talvez chamar de mais desenvolvidos, como que eles podem cada vez mais submeter a periferia, os países menos desenvolvidos, não desenvolvidos, subdesenvolvidos, enfim, como que se dá essa relação em geral? Eu já toquei um bocadinho nesse assunto quando comecei a falar na relação entre os acercamentos de terras na Europa ou na metrópole imperial, que começaram em Inglaterra, e um processo semelhante que acontecia com as plantações e a reprodução espacial e territorial das plantações nas colónias imperiais. E, portanto, isto mostra, lá está, a ciência do colapso climático evidencia a natureza imperial e colonial do capitalismo, que existe na sua estrutura. É o seu estado mais avançado, não é? Como dizia o Lenin, mas também, como diz a Rosa Luxemburgo, não há capitalismo sem uma esfera exterior que ele possa constantemente colonizar. Ou seja, aquela ideia da acumulação primitiva, ela não é primitiva, no sentido em que não foi original, ela é contínua. E portanto, para ela, o capitalismo, para poder funcionar, precisa de ter esferas externas a ele próprio que ele possa constantemente proletarizar, privatizar e capitalizar, no fundo, não é? Constantemente.
Ou seja no Império, seja na metrópole, a gente dá vários nomes a estas coisas, chamamos de enclosures em Inglaterra, land grabbing quando é em África, ou gentrificação quando é na metrópole, mas isto é tudo, no fundo, um processo da mesma coisa, é a destruição criativa do capitalismo que precisa de se apropriar e despropriar terra para gerar excedentes. Portanto, enquanto houver propriedade privada, que no fundo é a base de uma economia de lucro, não é? Que precisa de se reproduzir neste sistema de circulação de valor, não é? Não pode haver sustentabilidade ambiental, é completamente impossível. E mesmo que a burguesia algum dia tenha vontade de controlar e de planificar esta economia de lucro, se tiver algum interesse em criar uma espécie de capitalismo verde, não o consegue fazer, porque isto está no sistema. O sistema de circulação e reprodução de valor é que é o problema. Portanto, enquanto isso não for abolido, tudo o resto são paliativos. E é daí que vêm estes paliativos que a gente tem estado a falar, que são mitos liberais na prática. Eu não costumo dividi-los em dois grandes grupos. É o grupo da tecnologia, que eu já falei um pouco, que existe muito no meio que eu estudo, na arquitetura, não é? Que é tentar resolver a questão ambiental inventando meios de fazer chover aqui, ou inventar uma espécie de edifício super sustentável, ou encontrar um truque qualquer tecnológico que resolva o problema climático todo de uma vez. Isto normalmente é aqui que apoiam, é nisto que apostam os defensores do capitalismo verde, porque isto é um campo de investimento também, de acumulação. E lá está, dentro deste sistema não se conseguem vislumbrar sequer ideias que não sejam elas próprias passíveis de ser integradas no campo da reprodução do lucro, não é? Por isso, esta ideia de tentar apostar nas tecnologias verdes encaixa no capitalismo, porque no fundo serve para fazer mais dinheiro. Portanto, esse é um campo. O outro campo é o campo do cultural, da estética, que é uma espécie de whitewashing, é uma cosmética idealista que diz que o problema é a espécie de alienação que a cultura ocidental tem da sua natureza e que por isso nós devíamos ir aprender com as cosmologias indígenas, ou devíamos ter mais sensibilidade com o mundo natural, ou devíamos ter mais educação científica. Isto são tudo paliativos que no fundo e que normalmente é nisto que insiste a social-democracia e que insiste o liberalismo de esquerda, que não altera em nada a relação estrutural que está por trás do imperialismo ambiental, não é? Que é o que está por trás do apartheid ambiental, que é a relação imperial entre Norte e Sul global, que é a contradição fundamental entre extração de recursos, que é feita pelos países do Norte global e que começou com o início do capitalismo no século XV, na sua pré-história, e que ainda se perpetua hoje em dia, que no fundo tem dois movimentos. Tem um movimento de extração de recursos e de commodities do Sul para o Norte e ao mesmo tempo uma restrição à migração das pessoas que são expropriadas. Portanto, isto leva a que haja uma pegada ecológica completamente desigual entre o Norte e o Sul global no mundo, não é? Por isso é que aquela questão do mito da sobrepopulação é um mito fascista, porque se nós formos a ver, por exemplo, isto está calculado, há um site que mostra isto muito bem, que é o Global Footprint Network, acho eu, que, por exemplo, para manter a longo prazo o estilo médio de vida de uma pessoa que vive, da população espanhola, são necessários 3 planetas. Para manter o estilo de vida médio da população americana são necessários 5. Para o Kuwait são 12, para a Noruega são 4. E para a Índia e para praticamente toda a África esse nível é abaixo de 1. Portanto, nós temos uma dívida ecológica para com estes países do sul global e estamos, de facto, a viver acima das nossas capacidades territoriais. Para além de que isto é exacerbado, não é? Porque esta divisão ecológica, este apartheid internacional ecológico, tem consequências materiais que são fáceis de medir, porque basta medir o PIB per capita dos países e percebe-se que isto está quantificado. 70% dos agregados familiares mundiais vivem com menos de $10 por dia, e isto são agregados médios com 4 pessoas por família, abaixo do limiar da pobreza. E esses 70% estão todos fora do norte global. Ou seja, a classe média primeiro-mundista, mesmo aquela que se bate pelos direitos, pela ecologia e pela economia verde, ainda que precarizada, não constitui aqueles 90% do slogan, não é? Nós somos os 20% que vive largamente às custas dos outros 10, 20, 30, com uma percentagem ínfima depois dos super ricos, do tal 1%.
Portanto, a verdade é que, e isto é difícil de engolir, não é? De aceitar, a verdade é que quando a direita ou a extrema-direita diz que não cabem mais migrantes na Europa e nos Estados Unidos, de facto tem razão, porque com estes níveis de vida que nós temos neste momento não cabe mais gente. E o que nos leva à conclusão que, uma vez esgotados os limites materiais do planeta, a única maneira de manter os estilos de vida do milagre social-democrata capitalista é através do fascismo. Podemos chamar ecofascismo, mas pronto, é do fascismo geral, que é uma coisa que já está em curso, não é? É um fenómeno que já está em curso, já se vê, que já é abundantemente visível que os países mais enriquecidos estão a fascisar neste momento, e é muito visível pelo facto de que, olhando para estes mapas que mostram a divisão norte-sul global, estes mapas correspondem com as duas fronteiras mais violentas do planeta, ou duas delas, que são a fronteira entre os Estados Unidos e o México e o Mediterrâneo, onde lá está uma fronteira que é perfeitamente aberta para a transação de recursos naturais entre o Sul e o Norte, mas absolutamente militarizada para o movimento de pessoas e seres humanos racializados. Portanto, isto é o racismo estrutural, não é uma questão cultural. Isto é o apartheid ambiental, isto é o racismo que é profundamente racializado, também é patriarcal, isso seria outro tema que se calhar poderíamos debater também, mas se calhar vou-me demorar muito a falar sobre isso. Mas pronto, esta relação deste apartheid global e deste imperialismo ambiental global está assente numa divisão internacional do trabalho que começou com o imperialismo europeu, com o capitalismo mercantil, que depois passou e se reproduziu também no capitalismo agrário e que até hoje se perpetua, não é? E quando as pessoas têm a tendência para culpar o neoliberalismo, que é o que faz a social-democracia, como se fosse possível voltar a uma espécie para voltar ao milagre da social-democracia do pós-guerra, que nunca foi justo porque sempre foi imperialista na mesma, porque foi ele que exacerbou, ele foi o zénite, não é? O momento áureo deste sistema de expropriação internacional. Pronto, é isto que está na base, não é? E é impossível voltar a é este sistema que basicamente protege o mundo branco e privilegia o mundo branco, enquanto que as populações racializadas do mundo estão na linha da frente. Por isso é que uma ambientalista como a Greta Thunberg vai falar às Nações Unidas, não é? E se transforma num espaço de um ano num ícone apoiado pelo Obama e por todos os ícones, muito atacada pela extrema-direita, de maneira muito injusta, convém dizer, mas apoiada por toda a burguesia liberal. Mas, ao mesmo tempo, qualquer ambientalista no México que defenda borboletas ou uma plantinha qualquer minúscula é imediatamente assassinado. Portanto, existe uma desigualdade brutal entre estes dois mundos que estão completamente separados um do outro, e esta desigualdade vai aumentar. E pronto, eu só queria dar aqui uma noção que eu tinha falado no problema de base ser a questão do crescimento económico e da acumulação incremental ou exponencial da riqueza no mundo, e só ter noção dos números ajuda um bocado. Portanto, é um bocadinho voltar ao início, mas só para explicar que o PIB mundial em 1875, quando o Marx estava a escrever o Capital, na altura, era 500 bilhões de dólares. Em 1900 passou a ser 1 trilhão. Em 1950 eram 4 trilhões. Em 2040, hoje são 80 trilhões. E para nós não termos uma crise económica que ponha metade do planeta a morrer à fome por causa do desemprego, em 2050 temos de ter 160 trilhões de dólares. Temos de ter uma economia mundial de 160 trilhões de dólares. Isto quer dizer que temos de produzir mercadorias, encontrar mercados que escoem isto tudo e, ao mesmo tempo, naturalmente, temos de extrair recursos naturais que possibilitem esta produção, esta enorme produção. Portanto, isto é de loucos, não é? Não há como justificar, não há como sair desta contradição sem perceber que isto que é uma contradição fundamental do capitalismo e que chega até a um ponto em que eu não consigo bem discernir nem perceber muito bem se existe alguma separação fundamental entre colapso climático e colapso do capitalismo. E pronto. Acabo por aqui. Muito obrigada. Obrigado, Bárbara. Saul, uma última pergunta. A senhora também, como solução, também foi um pouco falado durante o nosso episódio, sobre a alternativa, a Bárbara falou no sentido da arquitetura, soluções de forma alternativa, sustentáveis, e nesse bojo tem a questão das chamadas alternativas
energéticas. Na sua opinião, elas são de fato alternativas, elas são viáveis, ou, enfim, e também dentro nessa questão, se essas medidas que a gente já entendeu aqui, que dentro desse modo de produção são meros paliativos, se eles de fato são efetivos, são como pauta imediata, são necessárias, qual a sua posição sobre essas chamadas alternativas, para minimizar o impacto dessas questões? No sentido de impacto imediato, poderão existir algumas alternativas de forte regulamentação e de regulamentação internacional que é visto como cada vez mais difícil de implementar, que podiam dar-nos alguns anos no agravamento do problema. E isso se fossem aplicadas com uma força que as instituições internacionais atualmente não têm. Agora, no que toca às chamadas energias alternativas, aos métodos alternativos de vivência ainda dentro do capitalismo, de uma série diferente de maneiras, elas acabam por não ser uma alternativa que de facto ponha em causa o que se está aqui a passar. E porquê? Sistematicamente nós percebemos que quando encontramos uma alternativa de produção energética que, por exemplo, não é tão intensa na emissão de carbono como que são atualmente utilizadas, o carvão, o petróleo e mesmo o gás natural, quando isso acontece, há uma série de externalidades negativas que continuam a ser, neste caso, exportadas, passadas para outros níveis, nomeadamente, como já se viu, a questão da extração do lítio, como se vê, por exemplo, no caso da energia nuclear, a gestão dos resíduos. Tudo isso acaba por colocar, mesmo que seja num prazo mais longo, uma situação de crise que pode ser muito semelhante à crise climática atualmente. E isto vou até apresentar aqui é quase uma metáfora que eu tiro da ficção científica, de um livro do Arthur C. Clarke, em que é apresentado como cenário, um cenário que parece quase idílico, que toca à energia, que se acontecesse atualmente viríamos a ver em toda a imprensa que o problema do aquecimento global estava resolvido, que é uma alternativa de produção de energia que efetivamente não se baseava na combustão, não tinha qualquer tipo de emissão de carbono. Se não me engano, e o pessoal da física pode até discorrer um pouco sobre isto, tem a ver com a chamada energia do vácuo, que é uma hipótese teórica ainda muito especulativa, que já teve alguma investigação. E então o que é que se passa nesse cenário completamente hipotético? Alcançando-se uma produção energética cuja poluição material de impurezas, ou neste caso de CO2, era zero, mantendo-se o modo de produção capitalista. Claro que isto não é dito na narrativa em si, na história, mas está assumido por quem o lê. Mantendo-se o modo de produção capitalista, se não há poluição, então podemos produzir e gastar tanta energia quanto quisermos. A partir do momento em que isso começa a ser feito, chegamos a um outro limite anos mais tarde, que é então essa a questão. Há sempre um outro limite, há sempre um outro limite físico a que chegamos que pode causar um colapso. E nesse caso era pura e simplesmente a dissipação térmica causada pela produção e uso dessa energia de forma tão intensa chegou a um ponto que só por aí era suficiente para haver uma crise térmica, uma crise climática na Terra novamente, só pela simples dissipação de calor. E nós vemos esta situação a acontecer sistematicamente. Quando encontramos uma solução tecnológica para um problema que existe no modo de produção capitalista, o modo de produção capitalista conseguirá encontrar um outro qualquer limite ao qual chegaremos, que será um limite também de colapso. E se formos também à nossa história, podemos ver que, por exemplo, a própria produção de energia, como ela acontece hoje, já é feita de forma a não causar um colapso ambiental ao nível das chuvas ácidas, ao nível das impurezas. Quando esses problemas foram resolvidos a nível tecnológico, simplesmente foi de tal maneira possível continuar a produzir energia e a utilizar energia que
outras consequências da produção energética se intensificaram de tal maneira que hoje em dia temos então a emissão de carbono, de CO2, pelos processos de combustão a causar o aquecimento global. Já não temos, ao nível que tínhamos antes, a quantidade de impurezas, de partículas de impurezas a causar poluição localizada, já não temos o fenómeno do enxofre, dos óxidos de enxofre ou nitratos de enxofre também a causarem a chuva ácida. Temos agora esta questão. E se, eventualmente, qualquer revolução tecnológica resolvesse, daqui a 10 anos, antes de chegarmos a um colapso ambiental previsto, a questão da emissão de carbono, estaríamos simplesmente a adiar podiam ser 50, podiam ser 100, mas mais tarde, dentro do sistema capitalista, encontraríamos outro limite qualquer. Portanto, todas estas alternativas só o são se estivermos no contexto de uma economia planificada. E mesmo a decisão voluntária de determinadas pessoas, de determinados grupos populacionais, de determinados países, de determinados blocos de países, de deixarem de produzir energia de determinada maneira, seja por carvão, seja por gás natural ou por petróleo, ou de passarem a ter economias menos intensamente energéticas, de produzirem e gastarem menos energia para o mesmo output económico, mesmo que isso aconteça, como mais uma vez estamos dentro de uma economia capitalista cujo objetivo é sempre o lucro, então alguém não terá essas preocupações e vai ir buscar esses mesmos recursos de maneira a gastá-los e de maneira a mais uma vez causar esse mesmo tipo de poluição e causar esse mesmo tipo de colapso, nomeadamente até por via do conflito militar. Isso pode acontecer se daqui a alguns anos determinados países decidirem, mesmo que sejam muitos, decidirem que não vamos usar o nosso carvão, não vamos usar este petróleo, eventualmente, ou outros países por via de offshores multinacionais que conseguem exceções à lei, continuam a extrair esse carvão para o irem queimar a outro sítio qualquer, ou, se chegarmos a esse limite, um outro país qualquer com uma capacidade militar superior invade esses países e obriga-os a usar, obriga as autoridades que ficarem sob invasão a usar esses recursos novamente. Isso sempre na mesma base. Se continuamos numa economia de tipo capitalista, se continuamos com o lucro privado como objetivo último da organização económica, vamos sempre chegar a algum tipo de limite, por mais milagres económicos que consigamos encontrar. Podemos ganhar alguns anos com alguns desses avanços tecnológicos, podemos ganhar alguns anos com alguma regulamentação. Eu nem acho que hoje em dia os Estados ou as organizações internacionais tenham a capacidade para, ou mesmo o objetivo de colocar, de efetivar, mas estaremos sempre a adiar ou este ou um outro qualquer problema que esteja à nossa porta num futuro próximo ou distante. Obrigado, Saul. Vamos terminar então nossa rodada de perguntas. Para terminar o nosso episódio, então, deixar então o espaço para as considerações finais, dicas culturais por parte então dos nossos convidados e dos nossos debatedores. Então, para dar preferência então, à nossa convidada especial, Bárbara, por favor, suas recomendações finais e a dica cultural, caso tenha. Então eu aproveito, já que eu falei sobre a natureza patriarcal do imperialismo ambiental e não tive a oportunidade de expandir sobre esse tema, aproveito para deixar um livro que acho que foi o ponto de viragem na minha educação ambiental ao longo destes últimos 8 anos, porque eu infelizmente comecei, como é normal, não é? Dentro da hegemonia liberal onde nós vivemos, é um pouco uma pessoa chega mais rápido às teorias justificativas liberais do que às mais radicais, comunistas ou socialistas ou anticapitalistas, a sério. E no fundo eu li um livro há cerca de 2 anos e meio, 3, que é o livro da Maria Mies, Patriarcado e Acumulação à Escala Global, que no fundo foi dos livros que mais impacto teve, a seguir ao Capital do Marx. Foi dos livros que mais me radicalizou e que mais mudou a minha percepção desta questão.
é um livro que é fundamental para a corrente de pensamento chamada ecofeminismo, que não só que lê uma associação entre a expropriação do trabalho reprodutivo, tanto da natureza. Houve um paralelo entre a expropriação capitalista e patriarcal do trabalho reprodutivo das mulheres e da natureza. E a particularidade interessante deste livro é que põe essa questão no contexto terceiro-mundista e internacional. Daí a tal. Pronto, faz uma leitura em que explica precisamente esta relação desta dependência e a interdependência. Ou seja, a ideia de que a economia não existe num plano abstrato, como defende o liberalismo, da transação e da racionalidade do mercado, mas antes ela está necessariamente presa aos limites materiais físicos do planeta. A terra e os recursos naturais não são instrumentos de produção, porque não foram produzidos no mercado, não é? Portanto, eles pré-existem, e portanto não podemos produzi-los, não podemos produzir mais natureza quando ela acabar. E portanto elas são mercadorias fictícias, como dizia já o Carlo Polanyi. E depois há outra questão que é o facto da economia também estar necessariamente presa à reprodução da espécie. E é esta ideia de que nós somos seres humanos autónomos e independentes. É um mito liberal, burguês e patriarcal, que nenhum ser humano existe emancipado das suas condições materiais, do seu corpo, e portanto, este é um trabalho que é invisibilizado porque é maioritariamente feito por mulheres, e portanto estas duas esferas de trabalho que são expropriadas e que não são remuneradas, nem sequer são replenished, não sei como é que se diz, não são... o capitalismo nem sequer lhes dá a hipótese de se reproduzirem de maneira a que ele próprio possa continuar a funcionar, que é o trabalho da natureza, não é? A nossa dependência material nos recursos naturais do planeta, e o trabalho da reprodução física dos seres humanos, que é a nossa interdependência na sociedade e uns nos outros. E portanto, é esta dupla dependência no trabalho e na natureza, e no corpo e na vida, não é? Que está na base da contradição fundamental entre a habitabilidade e o desenvolvimento capitalista, entre o capitalismo e a vida, não é? E a possibilidade de reproduzir a vida humana e não humana. E é isto que está na base do colapso climático. Portanto, se há um livro que infelizmente não está traduzido para português, mas acho que está traduzido para castelhano, se há um livro que eu recomendo é esse. Obrigado, Bárbara. Jurela, considerações finais e dica cultural, caso tenha. Eu considerações finais não tenho, acho que ficou muito por dizer, mas também para o episódio não ficar demasiado longo. Se calhar num segundo encontro voltaremos a falar sobre isso. Já agora, eu sei que toda a gente vai agradecer, mas eu também agradeço à Bárbara ter aceito o nosso convite. Dica cultural, eu não tenho um livro em concreto, tenho um autor. Eu falei da economia planificada, e tudo o que eu alguma vez li sobre economia planificada foi escrito por um autor francês de origem austríaca chamado Charles Bettelheim. Vocês procurem na internet tudo o que conseguirem encontrar sobre este senhor, porque os livros dele já não são reeditados há muitos anos, porque hoje em dia já não está na moda falar de economia planificada. A economia planificada das experiências socialistas é aparentemente um fracasso histórico e, portanto, não se pegou em mais nada do que o Charles Bettelheim escreveu. Dá muito tempo a esta parte, mas procurem, está muita coisa online. Se conseguirem encontrar livros em alfarrabistas, agarrem-nos com as duas mãos e levem-nos para casa, leiam de uma ponta à outra. E há uma outra obra dele, já agora, que não tem muito a ver com este tema, mas também é importante, que é uma obra em vários volumes chamada As Lutas de Classes na União Soviética, que se conseguirem também encontrar, leiam, porque para perceber o processo soviético é um dos temas que são recorrentes aqui no Comboio. É também uma obra fundamental do meu ponto de vista. Obrigado, Virela. Saúl, também, suas considerações finais e dica cultural. Quanto a considerações finais, aqui mais uma vez agradecer a presença da nossa convidada, da Bárbara. Foi extremamente enriquecedora a parte em que ela falou da questão do enclosure, do movimento do enclosure, que para mim sempre foi um dos processos históricos de criação do capitalismo como nós o conhecemos atualmente,
que os liberais parece que ignoram. Falam das trocas voluntárias como se o capitalismo liberal fosse um processo pacífico e esquecem a violência, não só a violência colonial, como a violência dentro das metrópoles capitalistas, dentro dos centros capitalistas, que foi os processos do fim da terra comunitária. Esse fenómeno é algo que é importante, muito importante de continuar a falar e de continuar a destacar na questão do capitalismo histórico e do capitalismo atual. Destacar mais uma vez que a questão do aquecimento global, das alterações climáticas, das emissões de carbono, é só mais uma das questões dos limites físicos a que o capitalismo leva a terra, a natureza, os ecossistemas. Antes do aquecimento global, outros colapsos ou quase colapsos existiram. Foram feitas adaptações que levaram depois a que outros mais tarde acontecessem, e se o capitalismo conseguir ultrapassar este em específico, outros acontecerão. Portanto, não pensemos que resolver o aquecimento global dentro do capitalismo provará o capitalismo como pronto ou preparado para lidar com estes limites, porque simplesmente outro limite existirá e outro tipo de colapso estará próximo. E além de que também os colapsos que existiram anteriormente, portanto, esses limites que aconteceram, foram com grande prejuízo de mortes e de destruição de ecossistemas. Portanto, não podemos considerar que lá porque na história certos limites foram ultrapassados, ou de alguma maneira a tecnologia conseguiu dar uma certa volta a essas questões, que não existiram custos enormes para tal. Quanto a uma dica cultural, como eu estou sempre aqui mais virado para a cultura popular e menos para a teoria, eu volto a recomendar, neste caso, a segunda temporada da série The Boys, para quem quiser ver um pouco da subversão da propaganda americana dos super-heróis, dos filmes super-heróis, completamente subvertida, completamente também, mais uma vez, vendida como produto, mas isso está subjacente à nossa, ainda por mais, continua a estar subjacente ao sistema de produção em que estamos inseridos, mas é interessante ver essa subversão e ver todo o simbolismo do heroísmo americano, do heroísmo do simbolismo da bandeira, dos heróis, a ser exposto naquilo que os heróis, a ficção sobre os super-heróis nos tenta transmitir, e que a realidade, tanto no mundo real como nessa ficção, perfeitamente desmente. Obrigado, Saúl. Ter o convite também. Boa, Bárbara. Obrigada. Finalizar, então, bom, primeiro agradecer também a participação da Bárbara e deixar minha dica cultural e a consideração final. A dica cultural que eu deixo é uma figura controversa, né, dentro do nosso campo, que é o Gregório do Vivier. Tem o programa dele pelo HBO, que sai no YouTube. Tem um programa que ele fez, que chama Crise Climática, faz ali um resumo muito bem apanhado do que nós debatemos aqui, né? Até juntando as conclusões daquele vídeo com a nossa discussão aqui, que de fato não dá para tirar nenhuma grande conclusão, né? Apesar de ter sido um debate muito rico, ainda deixa muita margem, muita coisa para a gente conversar, que se de fato não há um planeta B, tem planeta suficiente para uma classe subjugar outra, de transformar quase um apocalipse, a iminência da extinção da vida, pelo menos humana, no planeta, ainda há muita margem para muita gente fazer lucro e se blindar, e em condições onde se ignore o que de fato está acontecendo. E sobre o que está acontecendo, uma coisa que me é muito cara, ver de longe a situação do Brasil. O Pantanal arde, a Amazônia arde, são dois ecossistemas, dois biomas, enfim, ricos, diversificados de uma maneira que, enfim, absurda, e ver as imagens, ver o que está acontecendo, e como o grupo político que está no poder no Brasil
é totalmente conivente, é até favorável a isso, e que há indícios de que partiu de um grupo de 5 fazendeiros. 5 pessoas decidiram sobre a vida numa porção relevante e importante no planeta. Então, a aplicação prática do que a gente está discutindo aqui é que os animais, as plantas, a terra e os seres humanos, obviamente, estão subjugados aos desejos e necessidades econômicas, financeiras de um grupo de 5 pessoas de uma classe. Se esse sofrimento, se essa situação for servir de alguma coisa, que sirva para alimentar nosso ódio de classe. É o que é necessário em tempos em que a campanha no Brasil já começou, já está todo vapor a campanha eleitoral e tem gente clamando para que se vote pela natureza, se vote pela ciência, enfim, para não dizer que não vale de nada, é preciso entender que votar para isso, alimentar a ilusão de que votando se vai resolver isso é um dos problemas. E, bom, se essas imagens nos causam repulsa, nos causam ódio, que sirva pelo menos para que nós possamos alimentar nossa necessidade de mudar esse mundo antes que ele acabe, se é que dá tempo disso acontecer. Agradecer novamente a Bárbara pela participação, agradecer o Vilela, agradecer o Saul por mais uma vez estarem conosco, agradecer mais uma vez sempre a nossa audiência, a gente faz isso para vocês, por vocês, e por favor nos ajudem, compartilhem, façam chegar ao maior número de